Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao NEP Paulo de Tarso, a mais um estudo da nossa série sobre o livro Depois da Morte, de Leon Denis. É com grande alegria que nós temos seguido nessa jornada com vocês, já há aí mais de um ano, 2 anos, em que a gente vem estudando essa obra muito interessante, muito profunda, que tem realmente descortinado para nós horizontes muito vastos, que são os horizontes que o Espiritismo abre para todos nós. Então a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, hoje com o capítulo de número 37, já da quarta parte da obra. Então, nessa quarta parte, a gente vem falando das realidades de além-túmulo. Nos dois últimos episódios, nos dois últimos estudos, nós tratamos, digamos assim, da base da escala espírita, ali os espíritos inferiores. No capítulo anterior ao último que nós trabalhamos, a gente viu a vida superior, portanto, o topo da escala dos espíritos. Então a gente já trabalhou, digamos, um panorama geral da escala espírita. A vida dos espíritos inferiores, as condições em que eles se encontram no mundo espiritual e também a condição dos espíritos mais adiantados, daqueles que estão em planos evolutivos mais adiantados, daqueles que estão mais depurados. Então a gente fez esse quadro panorâmico, esse quadro geral, construímos ele aqui com o auxílio de Leon Denis. E hoje, no capítulo 37, a gente vai tratar de um tema interessante e que o Espiritismo vai renovar profundamente a maneira pela qual nós enxergamos esses dois elementos que são aqui trazidos. O título do capítulo 37 é O Inferno e os Demônios. Então, são conceitos, são assuntos trabalhados desde há muitos séculos no campo da teologia, das mais diversas correntes cristãs. E o Espiritismo, como sabemos, vai renovar muito o nosso entendimento acerca desses assuntos. Primeiro, no que diz respeito ao inferno, e a gente já viu isso aqui em capítulos anteriores, a doutrina espírita, em verdade, vai nos mostrar que o inferno é muito mais um estado de espírito do que propriamente um lugar. É o conjunto aí de pensamentos viciosos, sentimentos desequilibrados, o remorso, a angústia, a revolta, o ódio que o espírito ainda cultiva dentro de si mesmo e que constitui então a própria causa da sua infelicidade, do seu sofrimento. Então, o inferno é esse estado de espírito daquele espírito que se desviou da lei divina, daquele espírito que tem trabalhado, operado contra a própria consciência, buscando abafar a voz da consciência que manifesta a lei divina em nós. Assim como o céu, também aprendemos que o Espiritismo não vai ser propriamente um lugar no universo, aí no espaço, mas antes também um estado de espírito, daqueles que construíram, daqueles que edificaram em si a paz, a harmonia, que nascem, que brotam como uma fonte de uma consciência tranquila, do dever bem cumprido, da harmonia com as leis divinas do bem, do amor, com a vivência da indulgência, do perdão, da humildade. Esse será o céu, que será tão mais profundo, será uma experiência tão mais transformadora, tão mais plena, conforme mais depurado seja o espírito. Quanto mais ele se despojou dos vícios, das paixões, do apego à materialidade, quanto ele mais se desmaterializou na linguagem espírita, mais ele usufrui dessa felicidade inerente a esse processo, a essa condição que ele vai alcançando. Naturalmente que, conforme o céu ou o inferno que cada espírito construiu para si, ele, no mundo espiritual, vai para regiões do espaço, do mundo espiritual, condizentes com as faixas em que ele está vibrando, operando, com as faixas conscienciais. Vai conviver ali com espíritos mais ou menos da mesma faixa de buscas, de interesses, com os mesmos vícios, enfim, vai existir essa afinidade e eles vão naturalmente projetar essa realidade íntima que trazem à sua volta,
Como aprendemos, os fluidos no mundo espiritual são muito plásticos, estão sujeitos aí à ação do pensamento que os molda, que os modela. Por isso, quando a gente vê aquelas descrições do umbral, daquelas regiões sombrias, daquelas regiões de muito sofrimento, que André Luiz, por exemplo, nos traz em sua obra, o que nós temos ali senão a projeção conjugada de vários e vários espíritos que ali se reúnem por afinidade e que projetam então as suas sombras, os seus sofrimentos, as suas angústias. Por isso, aquelas regiões ali surgem. Da mesma maneira, nas regiões mais adiantadas, onde ali se congregam espíritos mais depurados, mais equilibrados, a gente vai ter uma escala crescente de regiões, digamos, cada vez mais sublimes, cada vez mais desmaterializadas, porque são as próprias projeções dos espíritos que ali vivem, bem como as grandezas da criação de nosso Pai, que não são, então, ali turbadas, maculadas pelas sombras que os espíritos projetam de si mesmos, né? São espíritos já mais equilibrados, espíritos que já refletem esse céu e, naturalmente, vão moldando a realidade ao seu redor. Então, esse é um aspecto que o Espiritismo traz aqui novo para a nossa análise desse assunto, quando falamos de céu ou de inferno. Por isso, nós temos essa obra fantástica, uma das obras básicas de Kardec, chamada O Céu e o Inferno, ou A Justiça segundo o Espiritismo, que é justamente a obra, digamos, que vai estar sendo comparada aqui, é a obra mais próxima, a obra mais associada, que é essa quarta parte do livro de Leon Denis. Beleza? Então, sobre o inferno, é essa mudança de perspectiva. E sobre os demônios, também. O Espiritismo vai renovar em muito a nossa concepção sobre os demônios. Primeiro, ao nos dizer que não existem seres eternamente voltados ou votados ao mal. Aqueles seres ou espíritos que ainda estão na condição de muita perversidade, que ainda operam no mal, nas sombras, no ódio, na agressividade, são espíritos como todos nós outros, espíritos que tiveram a mesma criação, o mesmo ponto de partida e que estão destinados às mesmas culminâncias da vida, na condição de espíritos puros, na felicidade plena. Todos os espíritos criados por Deus, diz o Espiritismo, chegarão a essa condição, de espíritos puros. Por mais que tenham passado por caminhos tenebrosos, com suas quedas morais, com a má utilização do seu livre-arbítrio, cedo ou tarde farão o caminho de retorno, quais filhos pródigos, e serão acolhidos pela misericórdia divina, que não os isenta de lidarem com toda a sementeira dolorosa, mas que os auxilia, que lhes estende as mãos para que possam recomeçar, reparar, uma vez tendo se arrependido. Então, essa é a ideia que o Espiritismo nos traz. Então, aqueles que momentaneamente poderiam ser chamados de demônios, porque ainda estão numa condição de muita perversidade, nós os veremos como espíritos, como nós outros, que mais cedo ou mais tarde se arrependerão dessa condição, deixarão os caminhos do mal, da revolta contra Deus, do ódio, e serão um dia anjos, serão um dia espíritos puros, quais o próprio Cristo já o é. Então essa é uma mudança completa, porque realmente, à luz dos atributos divinos que o Espiritismo nos revela, sobre os quais os Espíritos nos falam, não faria sentido, seria mesmo uma contradição imensa, a possibilidade de existirem seres eternamente voltados ao mal, que não têm outra função na criação divina senão tentarem os indivíduos fazerem com que se percam e que vão parar aí naquela antiga concepção de inferno, de um sofrimento eterno, de uma condenação eterna. Seria um tremendo contrassenso diante da onipotência, da infinita bondade e misericórdia do Criador. Então, é uma condição transitória desses, entre aspas, demônios. Quando a gente vê lá nos evangelhos a palavra endemoniados, né, os demônios ou espíritos impuros, a palavra demônio, precisamos lembrar, no grego, ela significa espírito, um gênio ali. Sócrates, por exemplo, tinha o seu daimon, né, a palavra no grego, mas que com o tempo, por conta desse entendimento teológico, foi ganhando esse sentido desses seres que se rebelaram contra Deus e estão aí eternamente voltados ao mal ou condenados a essa condição.
mas assim não é, são espíritos impuros, como nós vemos no Evangelho, como nós vimos na escala espírita, espíritos que ainda são muito conduzidos pelas suas paixões, pelas suas ilusões, pela sua revolta, pelo seu orgulho, mas que mais cedo ou mais tarde modificarão os seus caminhos, repensarão os rumos que têm tomado e volverão aos braços do Pai Celestial para que possam recomeçar e alcançar a plenitude, a felicidade que lhes está reservada desde o momento em que foram criados. Então é muito bonita essa visão que o Espiritismo nos apresenta, em que realmente nenhuma ovelha estará para sempre apartada do carinho e do amor do pastor, que é o nosso Criador. Todos os seres por ele criados vão um dia, quais rios, vão um dia transbordar, vão um dia acabar desaguando no oceano do amor de nosso Pai. Essa é a ideia que o Espiritismo nos apresenta. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui, e Leon Denis vai trabalhar conosco essa ideia que surgiu ali no advento do Espiritismo, por parte de alguns dos que o atacavam, que se colocavam contra a doutrina, que faziam de tudo, né, para impedir o seu avanço, a sua divulgação. Alguns foram associar, então, ou associaram, e ainda hoje alguns associam o Espiritismo apenas à manifestação dessas forças, dos demônios, ou daqueles que laboram aí contra a obra divina, ou contra a obra de uma determinada religião, ou denominação religiosa, ou contra o Evangelho, enfim. Mas Leon Denis, como Kardec também o fez nas suas obras e ao seu tempo, ambos trouxeram aí argumentos justamente para mostrar como não há senso, como não há bases sólidas nesse tipo de consideração de que todos os fenômenos eram fenômenos produzidos pelos demônios, eram fenômenos produzidos por espíritos inferiores. É óbvio que alguns fenômenos eram de fato ocasionados por espíritos inferiores, que nada mais são do que seres humanos como nós, desprovidos do corpo. Assim como existem seres humanos movidos por paixões, pelos vícios, que prejudicam seus semelhantes, assim também existem os espíritos. Mas daí a dizer que todos aqueles fenômenos eram obra do mal, eram obra desses seres malignos ou dos demônios, né, como queiramos aí em termos de nomes, de nomenclaturas, há uma grande distância. Porque e as tantas mensagens de consolo, de instrução, de iluminação, de estímulo à vivência do Evangelho, enfim. Então eram argumentos que não se sustentavam esses. A gente vai ver aqui como Leon Denis e Kardec vão tratar essa questão. Por isso ele começa assim, ó, baseando-se nos casos de obsessão, nas manifestações ruidosas dos espíritos frívolos e zombeteiros, a Igreja entendeu dever atribuir aos demônios todos os fenômenos do espiritismo e condená-los como inúteis ou perigosos. Então, primeiro que a gente já tem aqui um primeiro problema com esse argumento dos detratores do espiritismo, daqueles que acusavam o espiritismo. Eles se fixavam num grupo dos fenômenos, num grupo ali mais restrito dos fenômenos, porque realmente existiriam aqueles fenômenos que incomodavam pessoas, né, dos espíritos frívolos ou meteiros, existiriam os processos obsessivos, os processos de fascinação, até mesmo nos casos graves ali de subjugação. Então existem esses fenômenos, que são decorrentes ainda das imperfeições das criaturas, tanto dos espíritos desencarnados como dos encarnados, que dão brecha pela invigilância, pelos vícios morais a esse tipo de acontecimentos. A mediunidade desequilibrada, a mediunidade conduzida por interesses menos dignos, vai dando brecha a esse tipo de coisas. Então buscava-se fixar esses acontecimentos, esse tipo de fenômenos apenas, para então generalizar e dizer, olha, como tudo isso é obra aí do mal, é obra desses seres perversos, é obra do demônio, porque as ideias, naturalmente, que o Espiritismo trazia em termos de renovação, de compreensão do Evangelho, do Cristo, de Deus, eram ideias não interessantes para determinadas visões. Então buscou-se, de toda maneira, tentar excluir isso, o interesse de estudo sobre isso,
tentar afastar muitas pessoas disso, mas na verdade isso acabava incentivando mais e mais a curiosidade e as pessoas irem atrás. Então, a primeira falha nesse argumento de que tudo ali era obra do demônio, de espíritos perversos, já está no próprio fato de que nem todos os fenômenos vão ter essas características de incomodar, de prejudicar alguém. Muitos deles vão ter, como a gente falou, em sua natureza mesmo ali o bem, a instrução, a luz, o estímulo, a renovação, a transformação moral, ao próprio Evangelho. Então, como dizer que com frutos bons eu tenho uma árvore ruim, já que, como o próprio Jesus nos disse, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Se os frutos são bons, se os frutos revelam a própria essência do Evangelho, como dizer que aquilo pode proceder de uma árvore ruim, que aqueles seres eram perversos? Então, essa é a primeira falha nesse argumento, que Leon Denis naturalmente vai tratar aqui, e Kardec, na sua obra, no Livro dos Médiuns especialmente, a gente já vai ver aqui, Kardec vai tratar de vários sistemas que surgiram para explicar aqueles fenômenos à época. Foram vários, e Kardec trata ali um por um, mostrando as falhas de cada um deles, como eles não conseguiram ter uma visão do todo. E um dos sistemas era chamado sistema demoníaco ou diabólico, em que aqueles que o defendiam diziam então que tudo aquilo era obra do demônio. Primeiro que o Espiritismo vai mostrar não existe demônio como entendemos. Sim, existem seres ainda perversos, espíritos ainda realmente muito viciosos e muito voltados para a sombra, mas não existem demônios como entendemos. E segundo que nem todos os fenômenos, mensagens ou comunicações vão refletir a natureza, digamos, das sombras ou de algo que seja prejudicial. Muitas, pelo contrário, vão refletir a luz. Por isso, um pouco mais adiante aqui, no próximo parágrafo, mais ou menos na metade, Leon Denis diz: raras são as conquistas científicas que não foram julgadas como obras diabólicas. Era, pois, de esperar que fossem repelidas pelo poder sacerdotal as instruções dos espíritos que o vinham aluir. Então, o que ele está dizendo? Que em muitos tempos, em muitos séculos da humanidade, em muitos momentos da humanidade, grandes descobertas, seja no campo da filosofia, da religião, da ciência, da tecnologia, foram acusadas de diabólicas porque vinham modificar um status quo, vinham modificar certas ideias. Então a ciência enfrentou uma grande resistência para vencer algumas barreiras porque as suas descobertas estavam mostrando que aquela visão que se tinha no campo teológico não estava tão condizente, que a visão que se tinha sobre o universo a partir das reflexões teológicas estava discrepante da realidade. Então enfrentou muita resistência, muitos cientistas foram perseguidos. A gente precisou ter uma desvinculação um pouco do pensamento humano, de outras áreas do saber e do pensamento humano da religião para que a gente pudesse avançar, que foi o que ocorreu com a Reforma. Aquela visão dominante que se tinha no campo religioso perdeu um pouco da sua força quase que onipotente até então, e outros campos puderam se desenvolver a partir daí. Não é por acaso que logo depois a gente passa pela Renascença, pelo Iluminismo, com um processo de arejar o pensamento humano. Mas em todos os tempos, os inovadores, os inventores, aqueles missionários que traziam elementos novos de renovação para a humanidade, foram perseguidos, foram excluídos, foram considerados como malignos, como associados aí às forças da sombra, para alterar as coisas, para perturbar ou deturpar as mentes. Sócrates foi morto por ser acusado de perverter a mentalidade juvenil dos jovens atenienses, e assim tantos e tantos casos. Jesus foi duramente perseguido porque trazia muitos elementos de renovação para o pensamento humano, o sentimento humano, no campo religioso, filosófico, da vida como um todo. Então isso sempre ocorreu, não era de se esperar algo diferente no contexto do advento do Espiritismo. Então é isso que Leon Denis está falando aqui. Se a gente vai a Kardec, ele vai tratar esse assunto também no Livro dos Médiuns, como a gente já mencionou, no capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Médiuns, no item 46, ele vai tratar desse sistema pessimista, diabólico ou demoníaco.
E aí ele vai dizer assim, então só fica aí a sugestão, pessoal, para vocês lerem depois esse capítulo, é bem interessante, ele trata aqui de vários sistemas que tentaram explicar os fenômenos, as causas. Então o sistema da alucinação, o sistema do charlatanismo, o sistema da alma material, são vários assim. E ele vai mostrando quais foram os pontos falhos ali, com os próprios fatos oriundos dos fenômenos, com as próprias pesquisas. Kardec vai mostrando, aqui eles aproximaram-se da realidade nessa questão, mas aqui não, porque eles não consideraram isso e aquilo outro. Enfim, ele vai tratando esses pontos. Aí, nesse item 46, ele diz assim, sobre esse sistema diabólico ou demoníaco. O que ele quer dizer com sistema, né? É um conjunto aí de ideias que tenta explicar tudo que estava por trás daqueles fenômenos. Então ele diz assim, entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, porque em outros sistemas alguns não consideravam a atuação de uma inteligência estranha. Diziam que era o próprio pensamento dos chamados médiuns ou dos que estavam presentes na sessão, de onde vinham aquelas ideias. Kardec vai trabalhando para mostrar, não tem como ser, tem que se conceber aí uma inteligência estranha dos que ali estavam, os médiuns ou os participantes da sessão. Tem que se conceber a presença ali de seres extracorpóreos, no caso espíritos. Então, comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantias bastantes e assentaram de ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Então, para muitas pessoas, na verdade, no processo de defesa de algumas ideias, elas, digamos, desconsideravam as diferenças entre umas manifestações e outras, entre a natureza de umas comunicações e de outras, desprezavam isso para dizer, não, tudo que vem daí, desses fenômenos, desse tipo de interação, é obra diabólica. Segundo essas pessoas, prossegue Kardec, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Conquanto fraco é que encontre hoje este sistema, então Kardec diz que esse sistema já havia perdido força ali mais ou menos no seu tempo, né, alguns anos depois do advento do Espiritismo, mas a gente vê que Leon Denis também fala um pouco dele aqui, como a dizer que ele ainda persistia, mas não tinha tanto eco, tanta força mais. Por quê? Por causa das fragilidades desse sistema. Tinha tanta coisa contradizendo que realmente não se sustentava. Mas ele diz, né, conquanto fraco eco encontre hoje este sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Então, às vezes eram até pessoas reconhecidas ali na comunidade, nos seus locais, né, reconhecidas pelos seus estudos, pela sua posição ali na religião de que faziam parte e tal. Então isso deu um certo peso no momento, durante um tempo, mas já não encontrava mais tanto eco, passados alguns anos. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do Espiritismo. Olha que interessante. Não devem ser classificados entre os adversários do Espiritismo. Ao contrário. Ao contrário. Sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade da comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte deste último. Em outras palavras, pelo menos numa parte que estão concordes com o que o Espiritismo está dizendo, que é possível a comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. Se eles reconhecem que há ali manifestações e que existem seres incorpóreos por trás disso, pelo menos eles já admitem a possibilidade desse intercâmbio. Aí a questão que vai existir é, somente os seres perversos é que podem comunicar-se ou outros seres também poderão fazê-lo? Ou só existem seres perversos habilitados para esse tipo de interação com o mundo visível ou existirão também seres benéficos, benévolos, que poderão fazê-lo?
Por isso, mais adiante aqui no seu comentário sobre esse sistema, Kardec faz uma série de perguntas aqui que são fantásticas. Ele mostra a cadência aqui do seu raciocínio. Ele mostra a sua lucidez. Ele diz assim: aos que assim pensem, dirigimos as seguintes perguntas: há ou não espíritos bons e maus? Primeira pergunta. A ideia é ele quer fazer o interlocutor refletir. Por que ele está defendendo isso? Vamos ver se defender essa ideia de que só os seres perversos, os demônios, se comunicam, se esse argumento, se essa ideia ela tem fundamento, se ela não é, defender ela não é em si um contrassenso já. Então ele começa com a primeira pergunta: há ou não espíritos bons e maus? Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos, ou do que os demônios, se assim lhes quiserdes chamar? Então, quem tem mais poder? Quem é onipotente? Deus ou esses seres, os demônios? Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Sendo assim, uma de duas, ou das duas, uma. Ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os espíritos maus podem mais do que ele, o que seria um absurdo, porque então ele não seria Deus, não seria onipotente. Agora, se por sua vontade, aí ele prossegue, né? Se por vontade sua, porque em sua bondade não permitiria ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros. Então aqui Kardec vai no cerne. Ele diz, de duas uma. Ou o fato de só os maus se comunicarem ocorre contra ou pela vontade de Deus. Se for contra, então quer dizer que os maus têm mais poder do que Deus, porque Deus não consegue impedi-los de fazê-lo, e então Deus já não seria mais Deus. Então, um absurdo. Agora, se for pela vontade de Deus, então por que ele permitiria só que os maus se comunicassem? E não os bons para contrabalançar? Por que só aqueles que visam perder os seres humanos, levá-los a desviar-se do caminho reto, podem se comunicar e os outros não? Aí ele prossegue, quarta pergunta. Que prova podeis apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Quinta, quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Então, o que Kardec está falando? Aos defensores dessa ideia, muitas vezes se mostravam então mensagens de profunda sabedoria, de grande valor moral. Então, o que os indivíduos respondiam? Não, é porque os demônios, eles usam aí estratégias para ludibriar, para seduzir. Aí Kardec prossegue. Sabemos, com efeito, haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria. Veja, um verniz, não sabedoria real. Não valor moral real, eles podem dar um verniz. Mas, admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber? E uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio que denuncie a fraude? É realmente possível ludibriar a tal ponto a virtude, o outro, apresentando uma falsa virtude, um falso saber? Questão 6, ou sexta questão. Se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio? Aqui Kardec foi no calcanhar de Aquiles. Mas vem cá, que demônio é esse que fala, que orienta para fazer tudo o que seria contrário ao que ele desejaria? Orar a Deus, ser submisso à vontade divina, praticar o evangelho, fazer o bem. Por isso Kardec continua. Se tais conselhos o demônio é quem os dá,
forçoso será convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Então seria um tremendo contrassenso, né? Olha como Kardec ele constrói os argumentos de maneira assim inquestionável, né? Irretorquível. Questão 7ª. Por que os espíritos se comunicam é que Deus o permite. Em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? Então, as primeiras, as más comunicações, para que a gente esteja vigilante, atento, para que sejamos aí analisados na nossa lucidez, no nosso discernimento. E as segundas, a dos bons, para nos aconselhar no bem, nos estimular, nos inspirar. Não é mais lógico pensar assim? Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal? Ser-nos-á lícito supor que Deus procede como um bom pai não procederia? E que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Ou seja, um ser imperfeito? E aí, ele termina com a 9ª pergunta. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem, né, de Maria, ou de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Percebe? Depois dessas questões, pessoal, Kardec expõe aqui todas as fragilidades desse sistema, dessa ideia, mostrando o quanto ele não se sustentava, por isso que ele já não encontrava mais tanto eco. Embora muitos ainda o defendessem naquela época e ainda hoje. Mas está aqui. Como de uma árvore ruim pode gerar tantos frutos bons em termos de comunicação, de estímulo ao evangelho, à vivência e à busca da luz? Então está aqui os argumentos de Kardec no Livro dos Médiuns. Mas voltando para Denis, ele prossegue no próximo parágrafo dizendo: o mundo invisível, já o dissemos, é um véu espesso que cobre a humanidade. Os espíritos são apenas almas, mais ou menos perfeitas, entes humanos desencarnados, e nossas relações com eles devem ser reguladas com tanta reserva e prudência quanto na convivência com os nossos semelhantes. O que Leon Denis está dizendo? Por que existem esse tipo de fenômenos, como processos obsessivos, fascinação, mistificação, enganação, ou esses outros mais frívolos, né? Ruídos, aqueles que vão incomodar ali determinadas pessoas, determinados médiuns? Por que existe? Porque são seres humanos. Assim como no mundo, na Terra ainda, no mundo imperfeito como é a Terra, no mundo de expiação e provas, existem seres imperfeitos e a gente tem que ter uma certa vigilância, uma certa prudência na vivência social, porque ainda existem seres que vão aproveitar-se de ocasiões para prejudicar os outros, para tentar tirar proveito à custa dos outros e tal. Assim também no mundo espiritual existirão espíritos que estarão ainda nessa faixa de buscas. Então a gente tem que ter, como ele diz aqui, reserva e prudência na convivência. Mas daí a dizer que todos os espíritos que interagem conosco por essas vias mediúnicas, por essas possibilidades de comunicação, são desse tipo, ou deverão ser olhados dessa maneira, há uma grande distância. Porque os frutos estão aí, os fatos das comunicações que são repletas de luz, de valor moral, falam por si, atestam por si que existem também os espíritos superiores, os espíritos bondosos, os verdadeiramente interessados no nosso progresso, assim como a gente vê na Terra. Existirão aí muitos que passam no mundo, realmente deixando um legado luminoso, onde passaram e onde viveram. Por isso, no próximo parágrafo, Denis prossegue. Ver no Espiritismo somente manifestações de espíritos inferiores equivale a notar na humanidade unicamente o mal. Então, na humanidade só há o mal. Alguém que esteja numa postura ainda de muita revolta, de muita sombra íntima, talvez só consiga ver o mal na humanidade.
não consigo ver esperança nenhuma, bondade nenhuma. Às vezes a gente vê alguns corações ainda nesse estado de desalento total com a humanidade, mas basta olhar ao nosso redor. E no mundo de hoje, tão conectado, a gente tem acesso a muitas informações, a muitas notícias. Essas, infelizmente, talvez não circulam tanto ainda as boas como as más, mas estamos repletos aí ao nosso redor diariamente de exemplos, de testemunhos, de notícias, de bondade pura, de abnegação, de devotamento, de carinho, de ternura, de fraternidade. Então, ver nas comunicações apenas algo ruim ou apenas seres perversos é o mesmo que olhar para a humanidade inteira e não ver senão o mal, senão a sombra. É um contrassenso, é um olhar muito enviesado. A sombra, na verdade, está nos nossos olhos, que não consegue divisar nada de luz, quando há muita. Basta analisar de maneira imparcial, basta analisar de maneira serena, não apaixonada, não defendendo, se apegando a interesses que nos fazem então cegos para a realidade das coisas. Então, só repetindo aqui, ver no Espiritismo somente manifestações de espíritos inferiores equivale a notar na humanidade unicamente o mal. O ensino dos espíritos elevados tem aclarado o caminho da vida, resolvido os obscuros problemas do futuro, fortificado a fé vacilante, restabelecida a justiça sobre bases inabaláveis. Então, como dizer que isso é ruim? Como dizer que isso procede de uma árvore ruim ou de uma fonte impura? Se aclara o caminho da vida, fortifica a fé, explica ou abre horizontes com relação aos problemas do futuro, restabelece a justiça, como voltando lá a Kardec no Livro dos Médiuns, né? Se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus? Que nos submetamos à vontade de Deus? Que suportemos sem queixas as tribulações da vida? Que não ambicionemos as honras, nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo? Numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio? Então, é muito lúcido o argumento aqui que se coloca contra essa ideia e sistema de que tudo ali procede do demônio ou de fontes perversas. Mas Denis prossegue. Graças a eles, então ao ensino dos espíritos superiores elevados, uma multidão de incrédulos e de ateus tem sido levada a crer em Deus e na imortalidade. Homens ignorantes e viciosos são atraídos aos milhares para o bem e para a verdade. Então, como, com esses frutos tão benéficos para a sociedade, para os indivíduos, podemos conceber que essa árvore não seja boa? Então, está aqui o que Leon Denis vai dizendo, bem em sintonia com o que o próprio Kardec já havia falado. E aí ele segue. Será isso obra do demônio? Seria Satanás, se com efeito existisse, tão cego que trabalhasse em detrimento dos seus interesses? Então seria ele assim tão cego. E aí ele faz questão de colocar, se com efeito existisse Satanás, tão cego que trabalhasse em detrimento dos seus interesses? Mesma coisa que Kardec acabou de dizer para nós. Então, alguém poderia dizer, mas está lá no Evangelho, aparece lá Satanás, ou demônios, ou o diabo. A gente precisa entender a ideia dessas palavras. Por exemplo, Jesus, num determinado momento do Evangelho, se refere ao próprio Simão Pedro como Satanás. Quando lá em Cesareia de Filipe, Jesus, depois do diálogo com os discípulos, começa a dizer que o Filho do Homem iria para Jerusalém, seria preso, humilhado, morto, crucificado e ressuscitaria. Depois disso, Simão chama Jesus assim para um canto e fala, não, mestre, jamais isso vai acontecer com você. Deus não vai permitir. Então Jesus é enérgico com Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás, porque entendes as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Então, o que Jesus quis dizer ao chamar Pedro de Satanás? Ele está mostrando que Satanás não é um ente, um ser aí. Na verdade, é o mal
que há em nós ainda. O nosso egoísmo, o nosso orgulho. Ali Pedro estava dando vazão ao seu egoísmo. Então, claro que os espíritos ainda muito materializados, ainda muito viciosos, podem representar essas forças sombrias, podem ser momentaneamente denominados de Satanás, demônios e tal, mas todos nós temos parcela dessas forças antagônicas aos desígnios divinos dentro de nós, à lei divina dentro de nós. Porque diabolos é aquele que desune, é aquele que se opõe, é aquele que divide, é a palavra grega. Satanás é o correspondente em hebraico para a mesma coisa. Demônio, a gente já viu, é espírito, gênio em grego. Então, Satanás e diabo, na verdade, representam as parcelas, os sentimentos, as posturas na criatura humana que se opõem à lei divina. Por isso a ideia do desune, aquele que separa, aquele que divide, aquele que vai contra a vontade divina, é Satanás em nós. E aí existirão seres ainda muito perversos, muito voltados para a sombra, que são como que representações desses seres, mas é estado transitório. É estado transitório. É isso que Denis está dizendo, caso ele existisse. Né? É o que a gente vê também no Livro dos Espíritos, na questão 131. Pergunta Kardec aos espíritos, há demônios no sentido que se dá esta palavra, ou seja, no sentido mais comum desses seres eternamente voltados ao mal? Resposta: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente infelizes? Alguém poderia assim objetar: não, mas é que ele não criou eles com esse intento, mas eles se revoltaram e então acabaram parando nessa condição. Mas Deus não é onisciente. Então Deus, ao criá-los, saberia que eles se revoltariam. Então ele estaria criando seres eternamente infelizes e voltados a mal. Então não faz sentido, né? Seria um contrassenso com relação aos atributos do Criador. Se há demônios, prosseguem os espíritos, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Então eles dizem aqui que existem demônios no sentido de espíritos impuros, de espíritos muito viciosos, muito imperfeitos, ainda voltados para o mal, em mundos inferiores, como o que habitamos, ou em outros similares ao nosso. Mas em mundos mais ditosos, na escala aí dos mundos, não existem mais seres assim. Isso ainda é característica do mundo em que vivemos. Então, aqui os espíritos deixam bem claro nessa visão espírita em torno do assunto. Prosseguindo aqui, Denis dirá: é necessária alguma perspicácia para distinguir a natureza dos espíritos e conhecer, em nossas relações com eles, a parte que se deve conservar ou rejeitar. Então a gente precisa desse discernimento, dessa lucidez, desse crivo sobre o qual Kardec vai falar tantas vezes no Livro dos Médiuns, em A Gênese, em O Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, em toda a sua obra na Revista Espírita. O crivo da razão, o crivo da lógica, a análise da linguagem, o teor, o conteúdo, não nos fixarmos no nome da assinatura, na forma muitas vezes empolada, na forma invernizada, mas que esconde a falta de conteúdo, ou que pelo menos tenta esconder a falta de conteúdo, ou que tenta ludibriar fazendo mentiras passar por verdades. A gente tem que ter esse critério de lucidez. Da importância para nós na vivência mediúnica, à luz da doutrina espírita, o estudo da obra kardeciana, o estudo das obras subsidiárias seguras, que vão nos munindo desse discernimento. Porque também acolher tudo que chega do mundo espiritual seria uma tremenda ilusão. Assim como não dá para rejeitar tudo como sendo obra do demônio, acolher tudo como sendo obra de seres que têm a sabedoria infusa, que têm toda a ciência, que já são seres sublimados só porque estão do lado de lá, também seria uma tremenda ilusão. Seria perigoso até. Por isso que ele diz aqui, é preciso perspicácia. E essa perspicácia nasce do treino, da experiência, da educação mediúnica, do discernimento doutrinário, para a gente poder lidar com segurança nesse intercâmbio mediúnico. Jesus disse, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Essa é a melhor maneira da gente fazer essa análise. Analisa o fruto. Não a beleza da árvore, não
digamos, as folhas, as flores, não, é o fruto, é o que há ali de substância, de alimento espiritual, porque às vezes é um texto muito empolado, com palavras muito complexas, com palavras muito belas e tal, mas você vai ver em termos de conteúdo, tá vazio ou tem muita coisa ali que é joio em meio ao trigo. A questão é o conteúdo que precisa ser analisado, o teor, em termos de moralidade, em termos de sentimento, em termos de harmonia com o que os espíritos superiores nos revelaram acerca da lei divina, dos atributos divinos. Conhece a árvore pelo fruto. A linguagem e as instruções dos espíritos elevados são sempre impregnadas de dignidade, de sabedoria e de caridade. Visam ao progresso moral do homem e desprendem-se de tudo que é material. Então, afastou-se disso, pessoal, da caridade, da dignidade, atacou as pessoas, utilizou-se ali de termos chulos, de agressividade, de ódio, alimentou inveja, alimentou separatividade entre grupos, entre pessoas, e já pode logo, já não passa no crivo. Né? A gente vai aprender com a comunicação justamente treinando a partir dos equívocos que ela apresenta. Ela vai ser útil porque vai nos ensinar a identificar o que não pode ser acolhido, o que não pode ser tomado como vindo de boa fonte. Então é útil, né, lidar com isso e para a gente aprender, para a gente treinar. Mas afastou-se desses parâmetros, já pode logo suspeitar. Analisa com todo cuidado, por mais que tenha um nome importante ali como assinatura, por mais que o texto seja na forma muito belo, já podemos ficar com muitos pés atrás, aí, muita reserva com relação ao texto. Kardec vai dizer a mesma coisa no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, ele fala da identidade dos espíritos. Então ele vai falar sobre as possíveis maneiras de se identificar a identidade dos espíritos, a natureza do espírito comunicante e tal. E aí no item 263, né, do item 262 em diante, ele tem lá um subtítulo chamado Distinção dos Bons e dos Maus Espíritos. Então, no capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Aí aqui no item 263 ele diz assim: já dissemos que os espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem de que usam. A gente lembra até Sócrates, né, que dizia aos seus interlocutores: fala para que eu te veja. Porque a linguagem é reveladora, a linguagem ela é um retrato do nosso mundo íntimo. A boca fala do que está cheio o coração, já dizia Jesus. Então a maneira, os temas, os assuntos, as vibrações associadas às palavras revelam, sejam encarnados, sejam desencarnados. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Pelo estilo da pessoa, então, né, pessoal? Pelas palavras utilizadas, pela maneira como ela constrói seus argumentos e tal, a gente consegue depreender muita coisa acerca da pessoa, acerca de um autor, de um escritor. Assim também prossegue Kardec com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Mesma coisa, se fosse um encarnado que estivesse escrevendo isso, o que eu conceberia isso sobre o seu caráter, sobre o seu saber, o seu conhecimento? Pode estabelecer-se como regra invariável, olha o que Kardec diz, pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Então, ela é um reflexo do espírito, da condição do espírito. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Então, eles não são prolixos, não ficam dando volta, né? não se preocupam excessivamente
com a forma, embora também não tenham uma postura de desmazelo total com relação à forma também, colocam ali uma forma sucinta, sintética, bela e profunda. Falam muito em pouco, mas com grandeza, com profundidade. E sempre com valores morais, sempre com elementos instrutivos. Por melhores que sejam essas coisas, prossegue ele, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isso constitui um sinal indubitável de inferioridade. Usou uma palavra chula, agrediu alguém, estimulou ali uma separatividade, alguma paixão humana, já é sinal indubitável de inferioridade. A gente ainda pode aprender com aquele espírito a sermos mais atentos, vigilantes, discernimos, ou pode ser até um espírito, talvez em algum aspecto bem intencionado, mas que tem ainda suas imperfeições, algumas paixões. Mas a gente já fica com mais prudência na análise da mensagem. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. Agora, se for realmente baixo, grosseiro, aí fica muito evidente, né? A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma também. Então não é um desmazelo total com a forma. Eles têm uma preocupação, os espíritos superiores também, com uma forma bela, mas também não com um pavoneio, assim, não com pavonear, ficar, né, lustrando muito, um monte de palavras complexas. Não, eles têm uma forma bela, mas sintética, sucinta. A forma não é mais importante do que as ideias, mas tem a sua importância. Ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para apreciarmos. Que é o que Denis diz também, o próprio Kardec disse lá no livro dos médiuns, naquele outro trechinho que a gente leu, lá do Sistema Diabólico, não dá para falsear indefinidamente, simular indefinidamente a virtude e o saber. Mais cedo ou mais tarde o espírito se entrega. Não dá para alimentar para sempre essa máscara. Uma hora ou outra, no diálogo ali, na análise, ele acaba se entregando. Voltando lá para Denis, ele continua. As comunicações dos espíritos atrasados pecam pelas qualidades contrárias. Então, só relembrando, se na dos espíritos elevados elas estão impregnadas de dignidade, sabedoria, caridade, aqui nas dos espíritos atrasados abundam em contradições e tratam geralmente de assuntos vulgares, sem alcance moral. Geralmente de assuntos vulgares, sem alcance moral. Outros, aqueles mais levianos e tal, vão ficar mais nos efeitos físicos ali, sem uma finalidade edificante, enfim. A gente reconhece pela própria natureza do que esses fenômenos geram, qual a natureza dos espíritos que estão ali envolvidos. Seguindo no próximo parágrafo, Denis diz: o Espiritismo traz à humanidade um ensino proporcional às suas necessidades intelectuais. Ou seja, vem no tempo propício, quando o pensamento humano já estava preparado para lidar. Algo que lá atrás, ao tempo de Jesus, muitas coisas que o Espiritismo trouxe depois ainda não era tempo, não estávamos amadurecidos. Por isso Jesus disse, olha, por hora ainda não posso dizer muitas coisas, mas mais tarde enviarei aquele que dirá. Vem restabelecer em sua primitiva pureza, explicar, completar a doutrina do Evangelho, arrancá-la ao espírito de especulação, aos interesses de classes, restituir-lhe a sua verdadeira missão e sua influência sobre as almas. Então olha que bonito isso aqui. Ele vem restabelecer em sua primitiva pureza, explicar e completar a doutrina do Evangelho. É exatamente o que Kardec vai mostrar no capítulo 1 do livro A Gênese, quando ele trata do caráter da revelação espírita, quando ele mostra ali o porquê o Espiritismo é o Consolador, ele fala, mostra. O Espiritismo vem restabelecer, ou seja, relembrar o que Jesus falou, explicar, desenvolver, porque estávamos mais maduros então para lidar com uma série de coisas que ao tempo de Jesus não era possível. E vem resgatar essa primitiva pureza
desconstruindo uma série de ideias, de concepções que foram construídas em torno do Evangelho, mas que estão muito distanciadas da realidade da vida espiritual, das leis espirituais, distanciadas da realidade daquilo mesmo que Jesus quis dizer. Com o advento do Espiritismo e as leis que revela, uma série de elementos ali vão sendo melhor compreendidos, vão sendo explicados, elementos que antes pareciam incompreensíveis. Então está aqui, Leon Denis também vai dizer que o Espiritismo tem essa finalidade de ser o Evangelho redivivo, como mais tarde Emmanuel diria e outros tantos espíritos. O Espiritismo tem esse compromisso também de resgate da mensagem de Jesus. Os espíritos também vão dizê-lo na questão 627 do Livro dos Espíritos, por exemplo, falando que um dos seus principais objetivos, uma das suas principais tarefas era resgatar, explicar as lições de Jesus para que ela não fosse, a mensagem do Evangelho, interpretada a bel prazer das paixões humanas, dos interesses humanos, para que o ensino agora com relação ao Evangelho pudesse ser claro, acessível a todos, para que ninguém mais pudesse pretextar ignorância. E aí ele diz no próximo parágrafo: com o correr dos tempos, a doutrina do Cristo tem sido alterada e hoje apenas exerce uma ação enfraquecida, insuficiente sobre os costumes e caracteres. Kardec trata disso no capítulo 1, na primeira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Embora muitos já ouviram falar da mensagem de Jesus, muitos a conhecem assim de ouvir falar, nunca mergulharam mais a fundo, nunca foram buscar entender, apenas ficaram nesse aspecto mais formal, conhecem as falas de Jesus mais como que provérbios, mas nunca pararam para meditar mais a fundo, ou têm entendimentos muito distanciados do que realmente Jesus quis dizer, porque a ignorância humana, os interesses humanos ao longo dos séculos construiu uma série de entendimentos apartados da realidade, da pureza primitiva do Evangelho. Então, por isso, esse papel de resgate que os espíritos vão ter, a doutrina espírita vai ter, sobre a orientação aí da espiritualidade superior. Agora, o Espiritismo vem tomar e prosseguir a tarefa confiada ao cristianismo. Vem retomar, ou tomar e prosseguir a tarefa confiada ao cristianismo. É a ideia das 3 etapas da revelação, como Kardec trabalha, como outros espíritos vão trabalhar conosco, a ideia de que o Espiritismo vem dar sequência a esse processo que se inicia lá com Moisés, que ganha um grande impulso com Cristo, e com o Espiritismo vem dar esse impulso aí fundamental para que a gente realmente possa adentrar num novo tempo para a humanidade. Então, o papel de cristianismo redivivo da doutrina espírita. É aos espíritos que cabe, de agora em diante, a missão de restabelecer todas as coisas, de penetrar nos meios mais humildes como nos mais esclarecidos e de, em legiões inumeráveis, trabalhar para a regeneração das sociedades humanas. Então, a mediunidade vai ser universalizada com o advento do Consolador em todas as classes, em todos os povos, culturas, condições, para que justamente os espíritos, a mensagem dos espíritos possa chegar a todos, esclarecendo, explicando, abrindo novos horizontes para a humanidade e resgatando os ensinos imortais de Jesus e do Evangelho, que são o farol mais luminoso que temos para nos guiar ao futuro, a esse processo de transformação da humanidade. É o que nós vemos, amigos, no prefácio muito bonito do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito de Verdade, o próprio Mestre, e vale frisar, Kardec coloca uma nota ali junto a esse prefácio dizendo: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Olha o que Kardec está dizendo, que esse prefácio resume o verdadeiro caráter do Espiritismo, ou seja, a sua função primordial, o seu objetivo essencial e a finalidade também da obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso foi colocado aqui como prefácio. E o que está aqui na mensagem desse prefácio? Todos vocês, eu imagino, já conheçam, mas vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando,
espalham-se por toda a superfície da terra. Olha o que Denis disse aqui, né? Penetrar nos meios mais humildes e mais esclarecidos, em todos os cantos. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É o que Denis acabou de dizer. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Olha que bonito esse símbolo, né? Todos nós nos unindo numa grande sinfonia, uma grande orquestra universal. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, por isso que Kardec coloca ela aqui no prefácio, porque ela é essa síntese maravilhosa do legítimo, do mais fundamental caráter da própria doutrina espírita. E aí, só para concluir, Denis diz aqui, né? Satanás é simplesmente um mito. Criatura alguma é voltada eternamente ao mal. Satanás, como nós vimos, é apenas a expressão em nós ainda do egoísmo, daquilo que nos afasta de Deus e da vivência harmoniosa com a sua lei. Superando isso em nós, estaremos expressando então as potências divinas e todos os seres que ainda laboram no campo das sombras, do ódio, da perversidade, um dia poderão, como Jesus já o diz, também dizer, eu e o Pai somos um. Essa é a esperança, essa beleza que está reservada a todos os filhos de Deus na criação. Com isso concluímos esse capítulo, pessoal. Esperamos que tenha sido útil e no próximo episódio já avançamos para o próximo capítulo, o capítulo de número 38, Ação do Homem sobre os Espíritos Infelizes. Ficamos aqui agradecendo mais uma vez pela participação, pelos comentários de todos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.